Muito bom dia a todas as pessoas. Excepcionalmente, hoje eu vou colocar meu cocá. Ontem nós tivemos a perda de um indígena de 80 anos na nossa aldeia, então a gente não usa, nem toca tambor, nem usa cocá. Mas excepcionalmente hoje, nesse momento, eu vou aqui fazer isso, né? Mas não é uma regra que a gente costuma fazer muito, viu? Vou só colocar aqui e a gente começa. Deixa eu ver esse negócio. Então, como já foi apresentado, meu nome é Neto, sou indígena de Taguari, do estado do Ceará. Moro em Maracanaú. O estado do Ceará hoje tem cerca de 30 mil indígenas que são assistidos pela saúde indígena. O novo censo do IBGE traz a presença de mais de 50 mil indígenas, né? Nós estamos distribuídos em 106 aldeias, em 10 polos base, e nós somos 24 equipes multidisciplinares de saúde indígena. Realizamos atenção básica no interior das terras indígenas e também estamos presentes em 17 municípios do Ceará. Esse convite para esse congresso ele é importante e, inicialmente, eu queria aqui fazer uma saudação especial e honrosa aos meus colegas profissionais de saúde pela gigantesca atuação. Infelizmente, precisamos chegar a uma pandemia onde muitos de nossos colegas perderam a vida para que os profissionais pudessem ser vistos. Então, é muito importante destacar isso, porque a gente precisa ter como um princípio lembrar daquelas pessoas que perderam a vida salvando a vida de outras, ou pelo menos tentando, né? E tudo isso fruto de um projeto de desmonte do Sistema Único de Saúde. E nós, como profissionais, nós temos que ter essa percepção de não estar olhando para a política partidária, mas nós temos que ter a percepção de ver a política de saúde. E, de fato, nós sofremos um ataque gigantesco na política de saúde pública deste país e os nossos profissionais, né, discriminados, com remunerações sobre-humanas, enfim, né, uma série de fatores. E um congresso como esse, que discute a inovação em saúde, as tecnologias, a incorporação disso no nosso meio, ele é importante, mas ele também nos faz refletir sobre uma situação. Que saúde nós temos e que saúde nós queremos? Vou mostrar uma foto para vocês, e essa foto ela vai exatamente... Pronto. Essa foto vai exatamente ilustrar o que eu estou falando para vocês. Essa foto é de uma criança indígena, circulada nas redes sociais, né? Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, mas o Fantástico enfatizou muito essa foto, ela ganhou o mundo. É uma foto de uma criança indígena do povo Yanomami, do estado de Roraima. Alto grau de desnutrição e abandono, né, por meio do Estado brasileiro. E essa é uma operação da Força Nacional. Então, eu trouxe essa foto porque ela, de fato, sim, para mim, ela tem um significado muito grande. Chama a atenção por ser uma criança, né? Mas quantos idosos, quantos adultos, quantos jovens também estão nessa situação. Então, hoje no Brasil, são mais de 20 mil profissionais de saúde indígena, sendo 60% dessa mão de obra ela é 100% indígena, são agentes indígenas de saúde, são agentes indígenas de saneamento, são médicos, nós temos alguns médicos, enfermeiros, cirurgião dentista, técnico de enfermagem. E nós temos esse público
comunidades indígenas. Nessa outra foto, aí eu trago, era bom se tivesse como apagar aqui, só ver melhor a foto. Mas essa é a nossa realidade. Essa é a nossa realidade. Né? A gente não pode, a gente não pode se explorar e dizer, mas isso está legal? Né? Será que está certo? Será que uma marca vai imobilizar aquela ali uma gestante, uma promoção da gestante? Será que uma marca vai imobilizar aquela gestante? Não seria o mais adequado? Mas o que é o mais adequado para uma área remota? Né? Então, esse é o nosso principal objetivo. É mostrar o diferente, porque o SUS vai criar situações que nós não vamos ter equipamentos e condições suficientes para atender o usuário, mas a gente vai precisar atender. Então, é nessas situações que a gente vai se descobrindo. Então, isso aqui é uma remoção de um indígena do estado do Pará, uma remoção de uma gestante que está sendo feita em uma rede, porque é a única condição que tem. E esse é o retrato dos nossos colegas profissionais de saúde que atuam na área norte, na região norte. Esse aqui também é a remoção de um idoso. Esse idoso chegou no atendimento, ele estava com muita febre, provavelmente ele estava com malária, né? Ele chegou, você vê mesmo pelo próprio a situação ali que ele se encontra, e ele chega na... Opa! Bom, essa é a tecnologia. Então, vai aparecer aí a foto em algum momento de novo. O que eu quero também chamar a atenção é que as tecnologias, elas são extremamente importantes. Mas nós não podemos perder a nossa capacidade do contato com o nosso usuário. Uma coisa particularmente me preocupa muito é que a nossa mão de obra ela está sendo substituída pelas tecnologias, pelas inovações, né? A gente vê as próprias graduações, elas estão perdendo um pouco mais do objetivo de formar seres humanos, estão formando máquinas. Estão formando máquinas. E isso, para nós, conversava com isso com a Amanda Frota, professora Amanda Frota, que inclusive foi minha professora, conversava com ela exatamente essa necessidade, essa urgência de se formar seres humanos. Nós não precisamos ser tecnologia. Entender, de perceber a dor do outro.
um processo medicamento. E isso está sendo perdido dentro da nossa academia, pessoal. Academia não tem profissionais que tenham acessibilidade, né? E é preocupante, né? Porque são muitas situações que a gente tem que lidar. Esse aqui é uma unidade de saúde, por incrível que pareça, de palha, de madeira. Ali, e as tecnologias avançando. Então, tem ali a foto do doutor Eric, ele está fazendo um trabalho ali, acho que é com a gestante também, uma ultrassom. Nós estamos incorporando a telemedicina na saúde indígena, né? Nós temos hoje uma Secretaria Nacional de Saúde Indígena, no qual quem é secretário hoje é o Veio Itapeba, que é aqui do estado do Ceará, que é militante, é advogado, está hoje à frente dessa secretaria. Temos o Ministério dos Povos Indígenas, temos a Secretaria de Inovação. É importante incorporar isso, mas nos valorizar mais. Propriamente é uma. Estamos muito honrados com esse convite.
Estamos aqui estudando. Isso é um grande privilégio, né? Poder a gente escolher o que vai fazer no domingo, especialmente estar aqui no campo científico, aprendendo uns com os outros, num espaço desse muito bom, numa estrutura maravilhosa, e podendo estar aqui do lado de vocês, com uma conversa que a gente vai ter aqui, junto de vocês, com a conversa que a gente vai ter um pouco mais, e com os meninos aqui, que representam atuações profissionais muito importantes, né? O João, com a experiência dele na saúde penitenciária, na saúde prisional, e o Neto, na saúde indígena. Vou fazer minha autodescrição, porque a gente está bem sendo gravado, e alguém pode estar ouvindo e ouvir depois, e aqui também pode ser que alguém precise. Meu nome é Amanda Frota, eu sou enfermeira, tenho 1,59 m de altura, 60 nem sei mais o meu peso, porque parei de fumar, vai fazer 1 ano, viu, em outubro, por conta das inovações da ciência, consegui parar de fumar, engordei um pouquinho, devo estar pesando uns 68 quilos, 66. Minha pele é parda, tenho um cabelo longo, ondulado, cacheado, minha sobrancelha é grossa, estou usando um colar produzido pelo povo Guajajara, viu, Neto, aqui, que é uma coral, e estou vestindo um vestido azul, talvez, com borboletas coloridas, e um lenço nos meus ombros de cor vinho, furta-cor, mais ou menos assim. Estou aqui na frente do painel do CONAS, e já começo falando aqui, então, da oportunidade de estar aqui, né? Primeiro, de ser lembrada pela organização do evento, de ter colegas que já trabalharam comigo, ex-alunos, egressos dos cursos da residência, enfim, da graduação da enfermagem, de ter aqui sido convidada por vocês para estar aqui com vocês, de estar aqui na minha universidade. Eu sou egressa da Unifob, formei no ano 2000, e sempre que eu venho aqui é muito bom, né? Então, o acolhimento da Unifob para o evento é uma coisa muito importante. Dividir com os meninos essa conversa de hoje, e também congratular a organização do congresso por, no encerramento, ter 3 profissionais que atuam no sistema único de saúde, né? Porque a gente sabe que essa pauta da inovação, ela não está só no SUS, ela está para toda a saúde, seja pública, seja as outras áreas da saúde, né? Privada e tal, suplementar. Mas muito importante quando um congresso encerra a sua programação falando de equidade, falando de escuta, falando de cuidado, e com profissionais que são da saúde pública. Então, isso é um registro muito importante para que a gente demarque. Pois muito bem, eu queria só fazer uma correção na minha apresentação, porque eu não sou indígena, embora esteja à procura de quem eu fui para saber quem eu serei. A minha filha é indígena, mas eu não sou indígena, e o que está lá é que eu sou indigenista, porque sou ativista dos direitos indígenas, porque eu aprendo com os povos indígenas, porque atuo na saúde indígena também, já atuei. Então, para que fique claro, para depois o povo não puxar minhas orelhas. Esse aqui já olhou para mim, eita. Pois é, exatamente. Pois muito bem. Pois então, vamos lá. Minha gente, eu fiquei pensando no que a gente deveria conversar. Vou ser bem prática, por conta, assim, poxa vida, no Congresso de Inovação e falar de equidade, o que será, né? Toda vez que a gente é convidado para alguma coisa, a gente fica rodando o mundo todinho para pensar como a gente organiza a nossa fala para falar de determinadas coisas. Como eu também não sabia qual era o público com quem eu estaria, se eu estaria com pessoas já graduadas, se pessoas, estudantes, pesquisadores, enfim, eu pensei em ter uma conversa com a sociedade, ter uma conversa com as pessoas, uma conversa como as conversas que a gente tem em todos os lugares, aquilo que precisa ser multiplicado. E aí fiquei pensando que o João já traria as questões sobre a saúde prisional, o Neto sobre a saúde indígena, e eu trouxe aqui um ponto de reflexão para a gente pensar sobre a saúde LGBT.
Uma coisa muito importante que eu penso, que eu queria, inclusive, embasar aqui o olhar para os números que eu vou trazer aqui, e até reforçando a fala do Neto, né? Inovar, para você inovar, você realmente precisa conhecer o contexto. Você precisa viver esse contexto para você pensar em criar outras coisas, né? E eu estou entendendo aqui que a nossa conversa de hoje é o seguinte: nós queremos inovar, nós queremos e precisamos inovar sempre, mas sempre com um olhar da equidade, entendendo que existem desigualdades no nosso país e que o Estado não pode alimentar essas desigualdades, ou seja, o Estado não pode produzir iniquidades, não é? E uma coisa são as desigualdades, aquilo que já existe, outra coisa é quando o Estado fortalece isso. Então, a minha fala aqui hoje é, enquanto servidora da Secretaria de Saúde do Estado, eu atuo na célula, inclusive, anotem o nome dessa célula, porque quem precisar de apoio, quem quiser chamar a gente para as atividades, quem puder ajudar a gente também na implementação dessa política, chamando a gente para se misturar, é uma célula nova dentro do organograma da Secretaria da Saúde, que chama Célula de Atenção à Saúde das Comunidades Tradicionais e Populações Específicas. É um nome enorme, a CEPOP, né? É uma célula que o objetivo dela é trabalhar a equidade na saúde, pensando nos povos indígenas, na população LGBT, na população em situação de rua, na população quilombola. Então, todos os espaços, sejam espaços de produção de práticas de cuidado, de pesquisas, de rodas de conversa, de fortalecimento da participação popular e controle social, que vocês acharem que a gente pode estar junto para aprender, misturar e fazer coisas inovadoras. Essa célula nasceu tem 3 meses, nesse governo atual, e aí a gente está realmente criando o processo de trabalho, e estar aqui nesse domingo, para mim, faz parte disso também, além da minha militância no ativista, né? Então, para mim, inovação, você precisa conhecer bem o contexto para você querer melhorá-lo, inovar, criar coisas. E eu sempre falo que a principal tecnologia da gente na saúde, a principal tecnologia é a tecnologia do encontro, é a tecnologia do diálogo. É a tecnologia, porque para você cuidar de uma pessoa, você não cuida de uma pessoa, você cuida com ela, né? Você cuida com ela. O SUS somos nós, povo, cuidando de nós. As pessoas falam, porque o SUS é isso, o SUS não é uma entidade, o SUS não é uma instituição, o SUS uma máquina. O SUS é feito por nós. O SUS somos nós, povo, que cuidamos de nós. E quando a gente olha dessa forma, a gente vê que a mudança ela é possível porque são feitas por pessoas. É possível, embora complexa, porque precisa de várias conexões, mas a gente precisa, toda vez que a gente estiver aprendendo um procedimento, aprendendo uma tecnologia, implementando determinadas práticas, negociações, acordos, desenvolvendo técnicas, são para pessoas que cuidam com pessoas. Cuidar com significa respeitar as culturas, cuidar com significa respeitar as vulnerabilidades, perceber as vulnerabilidades que aquele povo está envolvido e produzir cuidado com elas para que essas vulnerabilidades sejam superadas. Então, por isso eu trouxe aqui a questão da saúde LGBT. Pode passar. Sou eu que passo, né? Que coisa, meu Deus. Onde é que eu aponto, minha gente? Para qualquer lugar, sim. Trouxe aqui para vocês a questão da violência. Olha, a gente está... essa célula lá no Estado, ela é nova, né? E aí a gente fica pensando assim, vamos pensar em inovações na saúde para acolher a população LGBT, para que a gente faça um cuidado em saúde LGBT adequado às demandas LGBT. Certo. Mas como é que eu vou pensar em práticas de cuidado ou formação para os profissionais da saúde sem eu olhar os dados? O que é que nós temos de dados epidemiológicos, dados de saúde relacionados à população LGBT? Para começo de conversa. Nós que somos embasados na saúde coletiva, temos 3 disciplinas que embasam 3 pilares do campo da saúde coletiva.
ciências sociais e humanas, política, planejamento e gestão e a epidemiologia. Então, olhar para a população LGBT considerando o seu contexto social, cultural, todo o universo que essa população está envolvida, considerar os dados, as informações que nós temos sobre isso, para que a gente possa fazer a política, planejar, fazer a gestão da saúde, né? E nós sabemos que a população LGBT, a gente vive tendo que lutar para existir, de dentro de casa, a calçada da rua, na escola, em todos os lugares. São muitos conceitos, preconceitos, estigmas envolvendo essa população, que esses preconceitos e esses estigmas, eles não ficam para fora do consultório da saúde. Porque quem faz o SUS somos nós, povo que cuidamos de nós. E as nossas características culturais, os preconceitos sociais, institucionais que existem, não, quando a gente bota o jaleco branco, eles vão junto, eles não se separam. Às vezes, o botar do jaleco branco vai piorar, a depender da profissão. Porque se endeusa de um conhecimento científico técnico que esquece do cuidado com as pessoas, sobre as pessoas. Né? Então, eu queria trazer aqui para vocês uma coisa que está muito forte, que é essa questão da violência interpessoal e da violência autoprovocada no contexto da sociedade brasileira, das mulheres e da população LGBT. E aí, eu estou trazendo isso para cá hoje porque a gente viveu recentemente o mês da visibilidade lésbica e como a gente está montando essa célula, viu, João? Lá, a gente foi em busca de saber quais são as informações que o nosso SUS Ceará tem sobre a saúde LGBT. Aí lá vai, vamos procurar nos sistemas de informação quais são os formulários, quais são as fichas que perguntam sobre a orientação sexual e identidade de gênero. Amanda, para que você quer saber? Para que o SUS tem que saber a orientação sexual e identidade de gênero das pessoas? Porque da mesma forma que até um tempo atrás a gente só perguntava o sexo, se era feminino e masculino, hoje importa muito mais saber o gênero, porque isso envolve as questões dos relacionamentos, dos afetos, com quem você se ama, com quem você se relaciona, qual é a sua forma, qual é a sua cosmovisão, como você está no mundo. Isso é comportamento. Comportamento importa, como todos os outros comportamentos. E aí, a gente, para nossa curiosidade, são pouquíssimos os formulários do Sistema Único hoje que perguntam identidade de gênero e orientação sexual. Pouquíssimos. Até agora, dos que eu localizei, o cadastro que os agentes de saúde fazem na nossa casa, pergunta. Muito embora depois o cadastro é para o posto de saúde cadastrar todo mundo. Depois, nos atendimentos, já não pergunta mais. Então, eu vou lhe atender, eu já não faço mais essa pergunta, só tem sexo masculino e feminino. Pergunta no cadastro, mas nos atendimentos eu não tenho mais essa informação. Então, se eu quiser saber quantos exames de prevenção ginecológica foram feitos em homens trans, não tenho essa informação hoje, não existe essa informação. Certo? Para que eu possa pensar numa prevenção ginecológica diferenciada para os homens trans, eu queria saber onde é que isso está sendo feito, quem está fazendo isso. Eu não tenho essa informação. Não existe essa informação, porque na ficha do PCCU de atendimento não tem o registro de identidade de gênero e orientação sexual. Então, eu vou ter que começar por outros caminhos e por outras formas para pensar isso. É claro que já existe muita pesquisa, muita produção, a experiência de profissionais e de pessoas que vivem o serviço enquanto homens trans, de dizer como é que tem sido isso, ou se nem tem sido, né? Mas eu poderia ter dados para que me ajudasse. Então, essa ficha, vou encurtar minha fala, e tem outras fichas. Tem a ficha do PrEP, que é a da prevenção do HIV, tem
essa da notificação de violência interpessoal e autoprovocada, a do cadastro dos agentes de saúde. São essas três, basicamente, que fazem essas perguntas, certo? E aí, ter essa ficha no sistema de notificação de agravos, que é o SINAM, tem essas perguntas, e tem as perguntas que o agente de saúde também faz no cadastro, não significa que a gente tem os dados, porque tem a pergunta, mas o que é que acontece? A pessoa vai lhe atender, a pessoa que está lhe atendendo, porque nós, SUS, somos nós, povo que cuidamos de nós, a sociedade está ali representada também, e é por isso importante a fala do Neto, quando ele diz que a graduação precisa fortalecer a formação para o cuidado, Quem de nós aqui, se a gente for fazer um retrospectivo da nossa formação, nós estudamos o cuidado ou nós estudamos os procedimentos? Quais foram as disciplinas e professores que nos falaram sobre o ser cuidador, o ser cuidado? Sobre o jeito de falar com as pessoas, sobre o modo de olhar para as pessoas, sobre o toque. Na enfermagem, a gente estudou os tipos de toque, quando você pega na pessoa só assim, quando você pega com as duas mãos, quando você estende as duas mãos, quando você pega no ombro. Pode prestar atenção, cada toque significa uma coisa. Então, quais foram as disciplinas na nossa graduação, quais foram os professores que enfatizaram isso, independente da sua disciplina ou das técnicas? Obviamente que isso ocorre, mas poderia ser muito mais forte. Então, como são os profissionais de saúde, somos nós, né, a sociedade, os estigmas, os preconceitos, tem um negócio tocando aí, uma música, onde é? Está tocando aqui. O celular da transmissão. Vou atender. É uma música. Vou botar aqui para o povo ouvir. Minha filha? Pois muito bem. Não significa ter a pergunta que a resposta vai ser dada. Porque como quem faz a pergunta somos nós, povo que cuidamos de nós, a sociedade, com todos os seus estigmas e com as lacunas formativas que a gente teve na nossa graduação, por muitas vezes, essa pergunta ela é respondida, o cara está aqui com a ficha, no atendimento ou na casa da pessoa, mas ela responde por você. Essa resposta é colocada por suspeição ou por interdição. O que é a suspeição? Acho que ela é sapata. Vou marcar aqui por ela, né? Ou, acho que ele é gay. Marco aqui. Não, eu ouvi dizer. Aí marca aqui. Não, ela tem cara disso, tá? E marca aqui. Que é por suspeição. Você vai pela cara da pessoa. Ou por interdição também é preenchido. Preenchido, por exemplo, como ignorado, ou não se aplica, ou não informado. É respondido como por interdição, significa, não vou perguntar isso não faz diferença para o atendimento. E aí bota lá, ignorado ou não informado. Então, eu estou trazendo isso aqui para, inclusive, solicitar e pedir, multiplicar, de que todos os atendimentos que a gente fizer na saúde, se a gente puder se importar com essa dimensão de gênero, assim como a dimensão de raça, a gente passe a ouvir as pessoas sobre essas questões e a registrar essas informações, porque essas pessoas estão dizendo que não estão sendo ouvidas, não estão sendo cuidadas como devem nos serviços de saúde. As pessoas não se sentem à vontade para falar do seu corpo, dos seus pensamentos, porque a saúde integral é corpo, mente e sociedade, né? Não estão à vontade para falar, para estar numa consulta de saúde. E a gente precisa se importar com isso, porque nós somos a sociedade instituída para o cuidado. E nós também somos usuárias e usuárias desse sistema, e temos filhos e temos parentes que vivenciam dificuldades. E nós sabemos que, mesmo sem o recorte de gênero, talvez na nossa vida, que isso não é uma coisa que nos preocupou até hoje,
eu falo enquanto indivíduo de que cada um a gente já sabe das dificuldades, das formas de atendimento que a gente tem. E essa minha fala não é de desqualificação do Sistema Único. Essa minha fala não se localiza só no Sistema Único. Essa minha fala se localiza no setting de cuidado, no momento de cuidado entre profissionais e pessoas que buscam aquele cuidado. Tá certo? Pois muito bem, então eu vou trazer aqui 7 gráficozinhos só das violências que ocorrem com as mulheres lésbicas do Ceará. Tá certo? Essa ficha é a ficha de informação de agravo de notificação e ela notifica... Aqui tem aquela luzinha? Tem? Sabe dizer como é que faz para apertar? Não é no meio? Pronto. Vou falar bem rápido, viu? Para não atrapalhar com a programação. Então, a notificação de violência interpessoal e autoprovocada, tentativa de ideação suicida, tentativa de suicídio, autolesão e lesão entre as pessoas, tá certo? E nela a gente tem tanto a pergunta sobre sexo, aqui, como a gente também tem a pergunta sobre a orientação sexual, hétero, homossexual, gay ou lésbica, bissexual, não se aplica, ignorado, e temos também a pergunta envolvendo a identidade de gênero. Travesti, mulher trans, homem trans, não se aplica, ignorado. E aí, nessa ficha, a gente pergunta qual foi o tipo de violência, qual a motivação da violência, se, no caso de violência sexual, quais foram os tipos, qual foi o tipo de violência sexual, os dados do potencial, do possível agressor, se foi pessoa da família, se foi pessoa fora da família, se foi uma pessoa conhecida, o ciclo vital da vítima e os encaminhamentos, certo? Então, eu vou trazer aqui para vocês alguns números. Então, aqui é uma série histórica de 2019 a 2023. Eu vou me reportar pelo tempo que a gente tem ao ano de 2023, tá certo? Que é o ano que a gente está. Até agora, em 2023, chegaram aos serviços de saúde 11.395 mulheres lésbicas vítimas de violência. 11.395 mulheres lésbicas vítimas de violência. E se você for olhar... entre 2019 até 2023, 2022, em todas as tabelas que eu vou mostrar para vocês, preste atenção que em 2022 foi bem maior, os números foram bem maiores. Dessas 233, então, 11.395, na verdade, pessoas vítimas de violência. Mulheres lésbicas foram 233, tá certo? Dessas 233, 37% dos casos não tem registro de orientação sexual no serviço de saúde. Então, vamos lá. 11.395 pessoas chegaram a hospital, posto de saúde, UPA, consultório, seja público ou privado, 11.000 pessoas chegaram vítimas de violência interpessoal ou autoprovocada. Dessas, 233 são mulheres lésbicas. Mas eu chamo a atenção aqui, principalmente nesse gráfico, para fazer esse chamamento aqui, que é 37% dos casos não tem registro da orientação sexual, tá certo? Ou seja, é aquilo, não importa, os profissionais, não é registrado isso naquele momento, tá certo? E nós precisamos saber, enquanto profissional da saúde que planeja, ou até o profissional da saúde da família lá daquele território, ele precisa conhecer a sua população para pensar em práticas diferenciadas. Porque se no meu território tem homens trans, e esses homens trans não se sentem à vontade para chegar num posto e fazer uma prevenção ginecológica, será que no posto de trabalho esses homens trans alguma vez fizeram prevenção ginecológica? Será que eles se sentiram à vontade para chegar com aquele corpo masculino, homem, e dizer que quer fazer uma prevenção ginecológica? Ele foi acolhido? E se ele foi acolhido na entrada, será que no procedimento o diálogo foi confortável? Talvez não. Talvez não tenha sido pelos preconceitos e os conceitos sociais instituídos que já existem, e isso leva aos profissionais de saúde realmente não saberem conviver com isso. A universidade precisa cada vez mais
nos ambientar para a linguagem, para o vocabulário, para a forma de conversar para as pessoas, para as práticas, né? A gente, enquanto sociedade, porque isso não é um caso da universidade, isso não é um case, as pessoas são pessoas, as pessoas estão na sociedade. O quanto que a gente se relaciona enquanto gente, enquanto pessoa, precisa estar no nosso cuidado. Mas a nossa formação, ela precisa acolher isso, do mesmo jeito que a gente pensa no acolhimento de todas as questões culturais do nosso povo. 5 minutos, vamos lá. A tabela 2 fala do número de notificações segundo identidade de gênero. Do mesmo jeito, 87% das vítimas não foi registrado a orientação sexual, a identidade de gênero das pessoas. Então, todo o tempo isso não é registrado no nosso. Uma das únicas 3 fichas, as únicas fichas que a gente tem que fazem esse tipo de registro, que tem essa pergunta, a pergunta não é respondida. Tudo bem que nesse item aqui, o não se aplica, pode até estar adequado, porque como só pergunta travesti, mulher trans e homem trans, a pergunta cis não tem. Então, pode ser que as pessoas tenham colocado cis aqui. Mas, olhando a outra variável, a gente já sabe que, na verdade, os profissionais não colocam essas questões como prioridades no atendimento, né? Vou passar para outro ponto. Aqui segundo raça-cor. 79,5% das vítimas são pardas ou pretas, mostrando mais uma vez essa interseccionalidade. Mulheres, lésbicas, pardas ou pretas, vítimas de violência. E o que nós da saúde, o que nós SUS temos a ver com isso, e o que a inovação em saúde tem a ver com isso. Como eu disse, inovação é diálogo, é a tecnologia do encontro. Mas como será que poderia existir algo que, quando essa mulher vítima de violência chegasse num hospital, vítima de violência, já fosse identificado qual é o território de atuação dela, qual é a equipe de saúde da família dela, que tem lá um psicólogo, um enfermeiro de família, que vai fazer o acompanhamento dessa mulher? Será que o nosso SUS ele está sendo realmente cuidadoso porque ele recebe a vítima da violência no hospital ou na UPA e depois essa pessoa vai ser acompanhada? Que inovação a gente poderia desenvolver para que a enfermeira do posto de saúde da família, na hora que acontece uma violência de uma mulher que chega lá no hospital, que ela fosse alertada que isso aconteceu no território e que ela e a agente de saúde precisam ir em busca dessa pessoa para continuar o cuidado da pessoa? Isso é tecnologia do encontro, isso é inovação, isso é longitudinalidade do cuidado, entendeu? Mas será que a inovação em saúde, será que as grandes empresas se preocupam com mulheres lésbicas, pretas, periféricas, que são violentadas? Será que a gente vai ter um aplicativo um dia que o enfermeiro seja notificado para dizer uma pessoa da rua tal sofreu violência, por favor, a agente de saúde precisa ir lá cuidar, né? Aqui, segundo os tipos de violência. Gente, violência é uma coisa muito séria. Você ser violentado por pai, por mãe, apanhar do companheiro, apanhar da companheira, isso viver sob pressão psicológica, tortura, privação de liberdade, de grana. Viver dentro de casa com violência dessa, minha irmã, isso aí é adoecedor. Uma pessoa que vive com uma opressão dessa dentro de casa, ela não tem condição de estudar bem, ela não tem condição de trabalhar bem, ela não tem condição de comer bem. Isso é um problema gravíssimo de saúde pública e que a gente precisa olhar para ele. Então, os tipos de violência aqui, olha, se você for ver, Amanda, eram 233 o N. Por que está 349? Porque tem pessoas que sofrem mais de um tipo de violência, né? Então, são 233 pessoas e 349 tipos, porque a pessoa sofre violência física e violência moral simultaneamente. Violência física e moral com violência econômica e financeira, né? Tortura. Veja bem, essas 6 pessoas que foram torturadas, essas 6 mulheres lésbicas que foram torturadas, quem são essas pessoas? Porque uma pessoa ser torturada, tortura é uma coisa muito grave, né? Então, é isso que a gente está querendo olhar para as histórias muito mais
para os números. Quando eu falo de ir para os números, é para que a gente busque compreender as histórias. Então, e se a gente for pensar na inovação do cuidado, que para mim é uma coisa que sempre vai ser inovadora, é a intersetorialidade, fazer saúde não é só o procedimento puro da saúde, mas é como a gente cuida da saúde integral dessas pessoas. A gente tem visto muito, por exemplo, 15 pessoas vítimas de violência financeira e econômica. A gente tem visto muito aí o movimento LGBT trabalhando pela empregabilidade LGBT, emprego para essas pessoas, né? E isso é uma preocupação nossa que deve ser da saúde também, porque uma pessoa sem emprego, ela não tem condição de viver nesse mundo que tudo é moeda. Inclusive, a gente nem vê mais dinheiro de papel, né? Tem criança que nunca viu dinheiro já. É só ir nessas coisas tecnológicas de Pix e... Mas, então, eu estou falando da inovação da intersetorialidade, estou já fechando minha fala, que é isso aqui, ó. Se a gente for pensar numa política de empregabilidade para a pop LGBT no Ceará, essas pessoas aqui, vítimas de violência dentro de casa por questões financeiras e econômicas, deveriam ser, pelo princípio da equidade, as prioritárias para o emprego. Por exemplo, mulheres, lésbicas, negras, vítimas de violência quando o tipo é financeiro e econômico. Será que elas estão empregadas? Né? Vamos para frente. Isso é saúde. Aqui, segundo a motivação da violência, o que levou, qual foi o motivo, né? E todo tempo vocês vejam que o ano 2022 é o ano com maior quantidade. Então, sexismo, conflito geracional, homofobia, lesbofobia, transfobia, deficiência e situação de rua. Então, o sexismo, ó, 83 dos 233 casos pela questão. Aí você me diz, então não é importante perguntar orientação sexual e identidade de gênero. Não importa para a saúde. Por que não importa? Se é esse povo todinho que vem, olha aqui o motivo da violência, que vem para a gente atender. Então, antes de que isso aqui acontecesse, a estratégia de saúde da família, que é quem está lá no território, já devia saber quem são essas pessoas, acompanhar o processo de vida dessas pessoas na perspectiva da saúde, da atenção primária, para quando uma situação dessa acontecer, essa pessoa se sentir à vontade para ir para o posto de saúde para ser cuidada pelaquela equipe. Porque o que acontece é, eu vivo num território que não me reconhece enquanto LGBT, que não acolhe a minha sexualidade quando eu procuro o serviço de saúde, mas um dia eu vou ter que precisar de serviço de saúde, que péssimo que foi pela violência. E depois disso aqui, eu vou ficar solta de novo ou o posto vai cuidar de mim? Então, é para a gente pensar sobre essas questões que eu estou trazendo isso aqui para vocês. Aqui é sobre o número de agressores envolvidos, né? Quando é só um agressor e quando tem 2 ou mais agressores na situação da violência. Não vou me entrar nesse item aqui agora, não. E aqui, acho que é a penúltima, já estou fechando, é quem são os agressores. 44% dos agressores das mulheres lésbicas são pessoas conhecidas das vítimas. E 23% são familiares. Tá certo? Para a gente ver onde está a violência, né? E onde chegou a notificação? É o meu último slide. Onde chegou a notificação? Chegou hospital, pronto atendimento, centro de especialidade, unidade básica. Chama a atenção isso aqui. Isso aqui são todos os dispositivos, as unidades de saúde que existem, e onde é que essa pessoa chega. Entenda, essa ficha é quando uma pessoa chega a qualquer serviço de saúde vítima de violência interpessoal ou autoprovocada, certo? A maior parte chega em hospital, em pronto atendimento. Significa o quê? Que foi violência braba mesmo. Não foi qualquer coisa, né? Porque não existe nem violência qualquer coisa, mas é porque precisava realmente de uma intervenção de urgência ali. Só para mostrar uma coisa para vocês, aqui, ó, das 233 mulheres lésbicas que sofreram violência interpessoal ou autoprovocada, 35 foi as tentativas, automutilação ou tentativa de suicídio,
tá certo? Então, quando a gente fala da inovação, da intersetorialidade, da equidade, significa que se a gente, enquanto serviço de saúde, recebeu 35 mulheres lésbicas com ideação suicida, o adequado seria a gente devolver isso aqui para o CAPS, para o posto de saúde, para que essas 35 pessoas continuem sendo acompanhadas e que a gente não seja só uma unidade de emergência que chega ali no atendimento, que houvesse uma comunicação de retorno. É essa inovação que eu estou procurando hoje lá na célula. O que é que eu faço com esses dados aqui dessas pessoas quando a emergência recebe? Eu queria que o CAPS, lá da cidade dela, soubesse que isso aconteceu e fosse atrás dessa pessoa, porque pode ser que o CAPS não esteja sabendo. Eu queria que o posto de saúde soubesse como é que eu faço para apitar um sinal lá no CAPS para dizer que aconteceu isso aqui. Ou eu vou ter que ficar mandando papel, vou ter que ficar mandando WhatsApp. Qual é a tecnologia rápida que logo a equipe de saúde vai se agarrar com essa pessoa aqui para cuidar dela? Entendeu? Pois muito bem, é isso aí. Minha mensagem é essa mesmo, que o SUS somos nós, povo, que cuidamos de nós, e que a gente esteja junto, ouvindo as pessoas e cuidando para a saúde ser realmente do tamanho do povo, do tamanho e da cor do povo brasileiro. Valeu. Muito obrigada, professora Amanda. Agora vamos dar sequência à nossa conferência com a fala do professor João Neto. Oi. Então, bom dia, gente. Vocês já estão com fome, né? Então, primeiro agradecer, né, ao evento, à coordenação do evento, pela possibilidade de estar aqui e trazer um pouco de uma fala sobre a saúde prisional. Geralmente é assim, uma população que é meio esquecida, né? E por isso que os presídios já estão lá pela RBR e não estão aqui mais próximo, né? Talvez tem gente aqui que nunca nem passou em frente a um presídio. E aí agradecer também pelo convite, né, de poder estar aqui hoje, e também parabenizar a Amanda e o Neto pelas falas assim excelentes. Eu até fico pensando, meu Deus, o que é que eu vou trazer de extraordinário aqui também para poder passar para o pessoal e animá-los. Na verdade, o sentimento também foi esse. Quando eu fui convidado, né, para vir para falar sobre a saúde prisional dentro desse contexto, né, da inovação e trazendo a equidade, eu fiquei pensando, como é que eu vou preparar essa fala, o que é que eu vou falar? E, na verdade, muito do que a Amanda falou. A saúde ela é feita por nós. E se nós não olharmos a equidade a partir de nós mesmos, a gente vai ficar olhando sempre de algo muito distante. A inovação como algo distante, como algo extraordinário. E aí a gente, às vezes, separa muito em caixinha. Tipo, não, equidade é saúde e aqui, por exemplo, eu estou nesse momento indo a um supermercado e eu vou ser atendido ali por uma balconista, por alguém, e eu não vou usar da equidade também para com ela. Tá. Mas aí a equidade é só da saúde, a equidade não está presente no nosso dia a dia. E aí a gente vai ver como é que isso se traduz também para a saúde prisional. E aí, falar de equidade e saúde, a pergunta já dizia assim, saúde é direito de quem, né? Na Constituição Federal diz que saúde é direito de todos, e é dever do Estado, e está garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e outros agravos, e ao acesso universal e igualitário. Aqui já está falando de equidade? Não. Aqui está falando de igualdade. E aí, eu ofertar saúde igual para todos é diferente de eu pensar em saúde com equidade para todos. E aí a gente vai vendo. Isso aqui é igualdade. E aqui é equidade. E qual que é a diferença? Na igualdade, eu não tenho a especificidade. Vejam que se eu dou apenas uma caixa para cada um, nem todos vão conseguir olhar o jogo.
Mas se eu vou na especificidade de cada um, e aí eu dou o que é necessário para que aquela pessoa realmente possa viver e ter saúde, eu vou estar vivendo também e dando a equidade. Mas aí é bem difícil falar disso no sistema prisional. Por quê? Quem que quer saber de preso? Difícil. A gente tem uma política que muitas vezes tinha, né? Que era baseada em que bandido bom era bandido morto. E aí, assim, foi muito mais difícil trabalhar equidade dentro desse contexto. Porque quando a gente fala de equidade, a gente abre um leque de possibilidades. Para que a gente não utilize da iniquidade diante da vida e diante das pessoas. E aqui, falando de saúde, a gente fala sobretudo de acolhimento, né? É preciso que, para que eu pense em inovação, eu pense que aquilo que está sendo inovado está sendo feito para pessoas, para seres humanos. E é preciso que eu me coloque no lugar do outro. É preciso que eu, quando vá prestar um atendimento, muito mais que eu falar e perguntar, mas que eu também escute. Que eu dê a oportunidade daquela pessoa falar. E aí, como é que a gente fala de equidade, né? Se a equidade tem que estar presente dentro disso tudo. E daqui é que sai a maioria dos meus clientes. Então, a equidade, ela também, corrupção não. Aqui dentro. Então, é uma questão política, a equidade. E na equidade também, muitas vezes, a gente tem pessoas que, por viverem tanto o preconceito da sociedade, elas acabam passando, em vez de de estar atuando com a equidade, acabam sendo a iniquidade. E aí a gente vai passando mais para frente, a gente vai ver que existem políticas, né, de promoção de equidade da saúde. E o governo, ele se preocupa, né, por isso. Está aqui a nossa colega Amanda, que é da Secretaria da Saúde, que hoje está com a célula nova, né? Eu também sou da Secretaria da Saúde, a saúde prisional hoje está dentro da SEAD, porque a gente tem a execução da saúde prisional na ponta. Nós atuamos em 30 unidades prisionais no estado, a gente monitora, acompanha de perto, e além disso tem uma equipe EAP, então a gente faz toda a parte da saúde, desde a atenção primária, a articulação com a rede também, com a atenção secundária e terciária. E aí a gente atua no estado todo também. E aí a gente tem essa preocupação do governo federal, do governo estadual e dos municípios também, para a gente poder trabalhar a equidade, trabalhar a saúde. E quando a gente fala disso, a gente traz essa mandala. Aqui dentro, né, tem todas as populações que o governo se preocupa. Talvez aí tenha alguma das que vocês nem conheciam. E eu vou estar falando só dessa aqui, população privada de liberdade. Mas tem isso tudo aqui que precisa ter um olhar nosso, que precisa ter uma sensibilidade nossa. Hoje o meu momento aqui é muito mais para a gente conversar e poder sensibilizar e entender que a equidade ela acontece no nosso dia a dia. Que eu não tenho que esperar viver a equidade só quando eu for falar da saúde. A saúde ela tem que ser vista de maneira ampla. E aí trazer saúde, né? Trazer política de equidade para dentro do sistema prisional é um desafio grande. Mas vocês vão ver que é possível. Aí, quando eu estava preparando, eu disse assim, eu vou levar o quê? Eu vou levar as desgraças? Eu disse, não, pelo amor de Deus. Eu vou levar as coisas boas para mostrar para vocês que a partir do momento que a gente vive a equidade, a gente passa a também ver a equidade na prática acontecendo. E aí eu vou trazer algumas imagens que ainda não é essa. Vamos lá. Primeiro a gente entender que saúde
E aí falar bem dentro de um conceito amplo, né? Saúde, ela tem que estar dentro disso tudo aqui, ó, social, física, espiritual, e não adianta a gente pensar em saúde só de um aspecto. A Amanda trouxe bem quando falou, né? Quando a gente estudava, eu também fui aluno daqui da Unifor. E quando estudávamos, a gente estudava muito como acessar ali um soro, como fazer um curativo, como, né, fazer coisas práticas, né, da assistência em si, mas o principal a gente só aprende no dia, que é a gente olhar nos olhos de quem sofre e a gente acolher. Mas isso devia estar dentro também já da universidade. A gente ter disciplinas para isso. A gente ter disciplinas que falem e tragam experiências, por exemplo, como essas. Da saúde indígena, trazer. Eu tenho certeza que se convidarem, nós estaremos aqui. Então, assim, precisa ser aberto espaço para essa fala. E aí, quando a gente fala de saúde, ó, é um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de doença. Então, a gente amplia, né, esse aspecto. Então, levar a saúde com a equidade para dentro do sistema prisional, aonde se encontra no 3º lugar mundial no ranking, o Brasil, é bem complexo. É tenso. E aí, assim, é um desafio para a gente saber, somos o 3º país, assim, com a população que está presa, né? Então, assim, é dado que serve para a gente também, como a Amanda trouxe, pensar assim, ela disse aqui, nossa, realmente é assim de dizer nossa, né? E aí eu vou trazer para vocês algumas... Formando para a senhora. Como falar de equidade, né, dentro dessa realidade, né? Podemos falar de equidade no sistema prisional, né? Talvez seja mais fácil falar de desigualdades aqui dentro. E é porque eu não vou entrar muito em detalhes de dentro do próprio sistema, porque é como se fosse um estado dentro do outro, né? Quando a gente fala da saúde prisional, porque quando fala de preso, porque dentro do sistema também existem suas leis, suas regras, né? E aí, assim, isso aqui é equidade na prática. O quê? Quando eu dou a oportunidade da pessoa que está presa estudar. Quando eu dou a oportunidade dela, mesmo presa, ela poder ter a capacidade de fazer um estudo que não teve lá fora e dela também poder estudar para o vestibular, poder fazer uma faculdade. Vocês sabiam que tem preso que passa no vestibular e que cursa, que faz a faculdade. Vai para a faculdade, estuda, depois volta para dentro do presídio. Existe essa realidade. Aí uma outra coisa, uma outra importante também aí, ó. Quando a gente pensa em saúde, por exemplo, eu aqui no estado represento o Ministério da Educação para o programa Mais Médico também. E eu sempre brigava, o programa Mais Médico fez 10 anos agora, esse ano em julho. E eu sempre brigava, eu dizia, por que o Mais Médicos não está dentro dos presídios? Eu ficava sempre ali, cutucando. Quando foi esse ano, saiu aí o Mais Médico, ó, em consultório de rua e em presídios também. E nós aqui no estado tivemos 3 vagas disponíveis para atuar no sistema prisional. E nós fizemos... E então, tem gente... Ceará, eles vieram de fora, ou são daqui? Eles vão chegar ainda, né? Que a gente está nesse processo de contratação. Mas eu acredito que tem uma que é daqui, que ela até entrou em contato comigo, só que é uma questão que é um processo seletivo, não sei o que escolho, né? Então, assim, o Mais Médico dentro do presídio, isso daqui é uma inovação. Pensar nisso, né? Depois, ó, artesanato produzido por internos do sistema prisional cearense gera renda a seus familiares. Gente, eles estão trabalhando. É outra realidade e é outro momento da gente dizer, ó, que tem equidade também, quando eu penso em ofertar trabalho para essas pessoas que estão ali dentro, né?
Aqui, produção de brinquedos, né? Através de artesanato, jogo de futebol aqui, ó, também. Aí, às vezes, a nossa mente, ela é assim. Mas ele é preso, ele não devia estar jogando, ele não devia estar estudando, ele não devia estar assim, ele não devia, porque ele... E aí a gente se equivoca porque, na verdade, o fato dele estar preso é para que ele possa, ao sair, né, ele não pode mais estar naquela comunidade onde ele vivia, mas ao ser preso ele pode se ressocializar. E ao sair ele poder voltar para a comunidade onde ele vivia. E isso aqui, ao fazer um boneco desse, ao fazer uma rede, ao fazer uma bola, seja o que for, e devolver esse trabalho para a sociedade, é uma forma dele dizer assim, que ele também acredita na possibilidade de mudança dele. E ao sair, ele sai com uma profissão também. Então, existem muitos cursos dentro do sistema prisional. Aí o lançamento do pioneiro, que é a hormonioterapia, né, para as mulheres trans e travestis, do sistema prisional. Foi uma luta a gente conseguir levar para frente esse projeto. Demoraram 3 anos. Porque, às vezes, as pessoas se assustam quando dizem assim, mas vai ter testosterona dentro do sistema prisional? Sim. Qual o problema? E aí, assim, muitas delas faziam tratamento fora antes de ser presa. Em 2019, o DEPEN esteve aqui no Ceará e numa visita na unidade prisional, as travestis pararam e perguntaram: quando é que a gente vai poder tomar o hormônio? Porque o hormônio a gente não tem, não sei o quê. E lá, daquele momento, a gente começou a construir o projeto. E agora, em julho desse ano, dia 3 de julho, nós conseguimos justamente montar lá no Imelda o serviço de hormonioterapia para a população ter. E também o apoio ao processo transexualizador dentro do sistema prisional. Isso é equidade, gente, na prática. Aí, a celebração do Dia, né, Internacional do Orgulho LGBT, e aí elas saíram, foram lá no Ministério Público, fizeram uma apresentação. Então, esse contato também com a sociedade ajuda nesse processo de ressocialização. Então, ressocializar é efetivar a equidade. A gente podia dizer isso, então. Por quê? Porque é você ver na prática a equidade acontecendo, né? E aí a gente vê tudo isso, ó, direito ao ensino, as fábricas, estudos, trabalho, tudo isso envolvido dentro de uma população prisional. Que se eu trouxesse coisas só do passado, traria, assim, muitas imagens bem chocantes e tudo, e na verdade a gente está falando dessa equidade, né? E aí, falar em equidade, depois eu fiquei pensando, mas o que é isso? Ó? Saúde é muito mais do que a ausência de doença, é a elaboração, implantação e efetivação de políticas públicas que atendam às necessidades específicas e garantam uma assistência integral à pessoa. Então, a gente está falando de assistência integral, né? A gente está falando desse acesso à saúde igualitária. E a inovação, ela vem para nos ajudar dentro desse processo, sem deixar que as pessoas perdam a sua essência e elas se abram para poder falar, para poder dizer o que sentem. E aí, obrigado. Aqui estão meus dados. Quem quiser tem meu telefone, WhatsApp também, e-mail. Qualquer coisa, podem ficar à vontade para ligar. O tempo é muito curto para a gente realmente falar, né, o que a gente deseja, mas fica aí um pouco desse sentimento. A mensagem é justamente essa, para que a gente possa fazer com que essa equidade ela seja vivenciada no nosso dia a dia, onde estejamos, e onde quer que atendamos, por onde passamos aí. Obrigado.